Pessoal do sexto ano C, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre geometria. Então, a gente vê a geometria no nosso dia a dia, no jardim da nossa casa, num presente numa flor, numa borboleta, no casco de uma tartaruga, na cozinha da nossa casa através dos azulejos. Então, a geometria está presente em tudo, né? O que se encontra aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá bom? Então, nosso tema de geometria é sobre as noções básicas, como surgiu, né? A parte histórica da geometria que nós vamos estar estudando um pouquinho aí, tá bom? Então, há muito tempo atrás, desde quando eles precisaram medir as terras, eles já usavam a parte da geometria, né? Para medir a terra, porque geometria nada mais é que geoterra, metria, medida. É a medida da terra. Então, a geometria é usada para isso, para medir terra, para medir figuras, e foi cada vez mais aperfeiçoando para a gente poder ter uma noção melhor do que seria essa geometria que a gente usa hoje e já usou há muito tempo atrás, tá? Então, vou passar uma noçãozinha para vocês das partes mais importantes aí da geometria básica, tá bom? Então, vamos lá aí, umas noções iniciais de geometria. Geometria em alguns documentos históricos. O papiro Hind, escrito por volta de 1800 a.C., contém conhecimentos desenvolvidos pelos antigos egípcios. Ao que tudo indica, era uma espécie de manual para ensinar matemática aos futuros escribas. No fragmento ao lado, estão registrados problemas de cálculo de áreas de figuras geométricas. Então, vocês vão ver essa figura aí no vosso livro didático, tá bom? Na Grécia Antiga, a geometria deixou de ser apenas um recurso das atividades práticas para se tornar um conjunto de conhecimentos organizados. Tales de Mileto, que nasceu por volta de 625 a.C., foi o primeiro estudioso conhecido, ao qual se associaram descobertas matemáticas, entre elas estudos muito importantes no campo da geometria. Os antigos egípcios realizaram importantes avanços no conhecimento geométrico, ao tentar solucionar problemas do dia a dia. As cordas com nós eram usadas na agricultura e em traçados de grandes monumentos, templos e pirâmides. Os babilônios tinham conhecimentos consideráveis de geometria, que eram usados, por exemplo, no cálculo de medidas. E aqui alguns sólidos geométricos, né, que a gente vai usar no nosso estudo de geometria. O que são esses sólidos geométricos? São figuras espaciais. Por quê? Porque eu consigo colocar alguma coisa dentro dessa figura espacial. Por exemplo, um chapeuzinho de aniversário, uma bola, uma boia, uma caixinha de presente, uma caixinha de sapato e assim por diante, né? São alguns sólidos geométricos que a gente tem aqui na nossa casa. E através desses sólidos a gente pode classificar em poliedros e corpos redondos. Então, o que são os poliedros? Esses sólidos geométricos têm a superfície formada somente por partes não arredondadas, ou seja, achatadas. Então, eu chamo de poliedros. Uma caixinha, por exemplo, é um poliedro. E um corpo redondo? Quando eu tenho pelo menos uma parte formada por um formato arredondado, aí eu chamo de corpo redondo. Agora eu coloquei para vocês aí alguns nomes dos poliedros. Então, vamos lá. Alguns poliedros são chamados de prismas. Então, eu tenho paralelepípedo, o cubo, prisma de base hexagonal, prisma de base triangular e prisma de base pentagonal. Então, é um prisma, né? Como se fosse uma caixinha. As faces dos prismas destacados em azul mais escuro chamam-se bases e as demais faces laterais. As bases são idênticas e paralelas. Há também poliedros chamados de pirâmides. Então, olha alguns exemplos aí. A pirâmide de base quadrada, a pirâmide de base triangular e a pirâmide de base hexagonal. As faces das pirâmides destacadas em azul mais escuro chamam-se bases e as demais, faces laterais. Há ainda poliedros que não são prismas nem pirâmides,
são os famosos poliedros de Platão, que é o icosaedro, o tetraedro, dodecaedro e assim por diante. Agora tem alguns corpos redondos também, que recebem nomes especiais, como o cilindro, o cone e a esfera, que seria uma latinha de óleo, um chapeuzinho de aniversário ou uma bola. E as figuras geométricas planas, né, que a gente costuma fazer os nossos desenhos num papel, por exemplo, através de uma figura geométrica plana. Eu posso ter um triângulo, eu posso ter um círculo, um retângulo, um chapeuzinho aí de aniversário. Então, isso é uma figura geométrica plana. E através da figura plana, eu posso classificar também. Então, ela é plana ou não plana. Então, vamos lá, vou dar 2 exemplos aí. Se a figura ficar totalmente contida no tampo de uma mesa, ela é plana. Por exemplo, se eu fizer um desenho numa folha de sulfite, esse desenho está no plano. Ela é uma figura geométrica plana. Agora, se eu não consigo desenhar ela somente no papel retinho, ela tem que ter uma determinada altura, ou eu consigo colocar alguma coisa dentro, eu chamo ela de figura geométrica não plana, tá? Porque ela não consigo fazer o desenho dela somente numa folha de papel. Certo? Então, isso é um pouquinho de geometria que nós vamos estar vendo aí no livro didático de vocês. Na página 76 a 78 tem vários outros exemplos que é para a gente fazer as atividades, tá bom? Bons estudos e até mais!